eu percebi que o mountain bike é um outro mundo. Totalmente Então, diferente. eu conheço muito de bike road, de bike triathlon e vi que mountain bike é um outro mundo. E fui gostando de atender, vender, fui fazendo um pouquinho de cada, até que eles tinham um sistema da Shimano, de bike fit lá, e eles viram que era muito proativo. Eu não conseguia ficar parado, estava sempre fazendo alguma coisa, e me colocaram para começar a fazer. E aí, em 2 meses, eu estudei, comecei a atuar. Isso foi... Eu entrei mais ou menos em julho, em outubro eu comecei a fazer os primeiros atendimentos. Em 2 meses eu deixei a loja, porque eu já não ficava mais na loja, eu ficava só dentro da sala atendendo. E aí o Derek chegou para mim e falou, cara, eu não consigo mais te pagar 2 vezes por um serviço só. Eu falei, não, você tem total razão. E aí foi a hora que eu deixei de ser um funcionário da loja, virei um terceirizado, me encontrei no Bike Fit, porque eu trago aí... na época, já eram 20 anos de triatlon e fui gostando de estudar, fui gostando de passar a informação para as pessoas. E aí 2021 foi um ano que eu fiquei atendendo ainda na Bike Batel, pegava mais o pessoal do mountain bike. E o Leandro da Tribo também me abriu um espaço muito bom. Comecei a atender lá mais o pessoal do triatlo, ficava atendendo nos 2 lados. E foi um ano de muito aprendizado. E eu falei, acho que está muito tranquilo. Vamos arranjar uma... Quero confusão. Vamos arranjar uma confusão. Aí eu montei meu estúdio em 2022. Eu sou perfeccionista e eu gosto das coisas da minha maneira. Então, eu fui aproveitando as vantagens de cada ambiente e montei o meu estúdio. E aí, primeiro negócio, aquela coisa, né? A gente se atrapalha um pouco e tal. Então, mas foi sensacional. Eu vi que eu gosto do empreendedorismo. Eu gosto de vender, de conversar com o cliente. Então, ali foi uma experiência que eu até gostaria de ter vivido mais cedo, sabe? A gente fica sempre com aquele medo de uma coisa nova, mas hoje, olhando, eu gostaria de ter vivenciado mais cedo. Mas pronto, tudo tem seu tempo, né? Então, esse ano aí eu estou completando 5 anos já como bike fitter, 25 como triatleta e 20 como profissional. Pô, isso que é legal, você vê. É um nome que não é comum pra galera, né? Então, fazer um bike fit, né? Não existia isso. Sobe ali o cilinho na altura da crista ilíaca, mais ou menos. Todo mundo tinha aquela uma referência mão do lá ossinho na do frente, quadril, né? fechada, a distância do guidão até a ponta do cilinho. E por que surge essa ideia do bike fit? E agora todo mundo tem que estar bem posicionado, que antigamente também eram raras as bicicletas, eram pouquíssimos modelos, né? Conta mais de Bruno pra galera a importância do bike fit. Eu comecei em 2000 no triatlon e tinha pouquíssima informação, né? Você tinha pouquíssima informação e tinha pouca opção de material também. Então hoje eu digo que você não precisa ficar se debatendo com um material que não tá legal. Vai ter alguma marca que vai ter exatamente o teu molde, isso para tudo. Bicicleta, sapatilha, capacete. Então vale a vivência de você experimentar algo, mas não ficar ali insistindo naquilo, porque pode ser que aquele material, aquela marca, aquele molde não seja para você. E então no começo era assim, porque você tinha pouca informação e pouca opção. Por mais, esse aqui não tá bom, não tem jeito. Eu me lembro que quando eu comecei, meu pai comprou, ele sempre me deu o básico e ele falava, vai, é isso aí, é o que tem, entendeu? Então, devido à falta de opção, a gente se adaptava, a gente tolerava a dor, entendeu? Então ia tolerando. Eu comecei o mountain bike com uma bicicleta Aro 26 tamanho XL. Nossa. E eu não sabia. Bem bom pra você, A bicicleta eu ganhei com 14, 15 anos e era uma bike legal. Já com um grupinho na época XT, era uma bike, mas XT era 3.8 a relação. Imagina a idade, freio, V-brake. E, cara, era XL, mas eu não sabia. Aquela bicicleta pra mim me atendia e eu fiz muito pedalei muito, até comprar minha 29, usei aquela bicicleta e, cara, mas sofria, tipo, o pessoal pedalava na frente, eu me esforçava mais, às vezes não acompanhava, não sabia o porquê. Aí depois você começa a entender, começa a surgir, o mercado começou a se abrir, né? Aí você começa a ver, mas tem aqui um quadro com diferença de tamanhos. Você falou, naquela época você comprava o que tinha. Sim. Né? O dono da loja nem te falava, não, essa aqui eu acho que não dá, essa aqui eu acho que é grande pra você, não. Ele baixava o cilindro e colocava lá em cima com os seus pés e já era, vai. Então era a falta de opção que tinha na época, né? Sim. E eu tive algumas experiências que me marcaram muito. Então, eu vejo que foram situações que se tornaram como se fosse um propósito.
Um deles foi que eu fiquei 5 anos com uma bike errada. Só que era aquela coisa, eu achava que não tinha muito essa questão de tamanho, eu peguei uma bike que era menor e comecei a rodar. E aí para prova curta até ia, porque ia na força do ódio. Você não precisava fazer treinos longos e tal, então até ia. Agora, provas longas não estava fluindo. Por quê? Prova longa, você tem que estar bem alinhado com o material, entendeu? E não ia. Eu me lembro que eu cheguei a trocar colchão, que achei que estava dormindo mal. Comprei potenciômetro para ver a potência, mas não encaixava. Troquei de bike 5 anos depois, mas o porquê que eu enrolei tanto? Por que eu demorei tanto para trocar? Porque eu não sabia o que estava errado. Era muito desconforto, mas não tinha nenhum profissional que eu falo, não tinha um Bruno Matheus na minha vida para falar, cara, essa bike tá errada. Por mais que doa, por isso que hoje, quando alguém vai no meu estúdio com uma bike que está extremamente errada, eu não tenho medo de falar, olha, cara, essa bike não dá. Por mais que a gente troque todas as peças, o principal, que é o tamanho do quadro, ele tá errado. Ou o tamanho, ou geometria, entendeu? Então, por ter vivenciado isso, e realmente era o tamanho da bike. A altura do selim estava bom, só que eu ficava parecendo uma lança, extremamente abaixado, só que na hora que eu abaixava eu gastava muita energia para ficar na bike, entendeu? E aí troquei de bike, por uma insistência de um conhecido, ele falou, cara, tô com uma bike que eu acho que é teu tamanho e tal. Peguei a bike, segundo dia eu fiz mais 100 km assim, ó, fluido. Eu falei, cara, tantos anos com a bike errada. E não existia aquela troca de informações com membros da comunidade do triatlon, com outros atletas, professores, técnicos? Olha, eu vou falar uma coisa, mas não vou citar nomes. Lógico. Eu cheguei a passar por um profissional e esse profissional não me falou nada de questão de tamanho de bike. Então, por isso que hoje eu falo sem medo. Se a pessoa chega lá e eu vejo que ela está muito abaixada, eu consigo perceber se ela está ali gastando energia, se está desconfortável, eu vou dizer, entendeu? Já tive casos ali que foram 2 na mesma semana, que eu mandei a pessoa embora para casa. Eu falei, olha, essa bike não dá certo, eu te ajudo a encontrar outra, mas essa aqui não vai. Você quer sair daqui e quer rodar com ela, você vai sentir isso, isso e isso, entendeu? Então, eu passava por um profissional e ele nunca comentou, não, cara, essa bike acho que tá pequena. Ele fazia ajuste, mas não fluía. Eu me lembro que as provas de meio Iron passava a metade do ciclismo, 45, quebrado. Só que muito atrás. Se passasse ainda na frente ali e quebrado, tudo bem. Eu já passava atrás e quebrado. Por quê? Porque nos treinos já não conseguia desenvolver bem. Entendeu? Só que mesmo assim, eu continuei vivendo o esporte sem muita informação. Peguei a bike, aí eu caí, a bike quebrou e tal. Peguei uma outra parecida e fui fluindo. Quando eu comecei a fazer bike fit, eu comecei a estudar. E aí eu fui relembrando tudo que eu passei. Falei, caramba, olha, eu sentia isso porque era disso. Antes até do bike fit, no mesmo ano, eu comprei uma bike já com quase 20 anos de triatlo e comprei errada. Só que deu certo. Eu comprei uma bike que eu comprei pela letra L, que geralmente dizem que é 56. E aí eu comprei a bike, comecei a usar. 6 meses depois, entrei na loja ali, comecei a atender, fui estudar o meu material e eu vi que era uma bike ainda maior, 58. Caramba. Por quê? Porque quando a marca diz EML, não tem um padrão. Cada marca vai dizer ali próximo, né? E só que eu entendi que a bike um pouquinho maior para longa distância traz um pouquinho mais de conforto e estabilidade. E tenho passado isso, os atletas têm sentido isso também. Então, eu tive muitas experiências que depois com o bike fit, que eu comecei a estudar, eu fui entendendo. Então, hoje, eu estou muito seguro, de quando o atleta vai lá, do que eu falo, entendeu? Porque se ele realmente está com o material errado, eu vou falar, olha, você vai sentir isso, isso, isso. Você quer insistir? Tudo bem.